Ingressos esgotados para Flamengo e Palmeiras no domingo, mas não teremos Leila Pereira no Maracanã. Vídeo de hoje do canal da Nicola traz todos os detalhes sobre essa história e fala também sobre uma volta no Corinthians antes do previsto. Bora te atualizar também sobre o São Paulo tem centroavante infeliz. Falo também sobre o Palmeiras se posicionando em relação à chance de o Everton virar reforço do Internacional. Para completar, o Atlético Mineiro no prejuízo por causa do Flamengo. Falo sobre Caio Jorge correndo o risco de tomar uma punição bem pesada. Tem as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes do giro de notícias, só pedir encarecidamente para que você compartilhe o nosso conteúdo. E se você é um dos vários que assiste aos nossos vídeos, mas não é nem inscrito, dá essa forcinha pra gente apertando o botão de inscreva-se, combinado? Junte-se a mais de 1.400.000 pessoas que estão por aqui. Bom, bora de notícias, queria registrar que o Grêmio multou o atacante uruguaio Christian Oliveira. Atrasos nos treinos, falta a refeições obrigatórias, além de entrevistas sem aval do tricolor justificaram tal punição. Já o Vitória acionou o tricolor gaúcho na CNRD por atraso no pagamento da compra do zagueiro Wagner Leonardo. Operação fechada em 4,5 milhões de dólares em 4 parcelas, mas o Grêmio não conseguiu fazer o pagamento da segunda parcela, que venceu em 20 de setembro e estava avaliada em 500 mil dólares. Hora de falar sobre o Cruzeiro, que pode perder Caio Jorge por várias partidas daqui até o fim do Campeonato Brasileiro. Primeiro, por conta da expulsão contra o Atlético, ele cumpre suspensão no final de semana. Você vai lembrar que o Caio Jorge foi flagrado fazendo gesto de roubo. Até por isso, com a ajuda do árbitro de vídeo, o árbitro em campo o expulsou. Então, uma partida de suspensão já é líquida e certa, mas para punições, para atitudes como essa, as punições podem chegar até 6 jogos de suspensão pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Seria um enorme desfalque para a reta final do campeonato, colocando em risco, inclusive, a chance de o Caio Jorge virar artilheiro da competição. Para piorar, vale contar que o Atlético Mineiro entrou com uma notícia de infração no STJD contra o Caio Jorge. O Galo afirma que o atleta teve uma atitude covarde e desleal ao apertar a mão do zagueiro Ivan Roman. Já se sabia que o Roman estava se recuperando de uma fratura na mão. Ele inclusive usava uma faixa na mão direita, foi a mão que o Caio Jorge apertou. Por essa atitude existe o risco de a punição ao Caio Jorge se tornar ainda maior. O Paulo Brax, que é o homem forte do futebol do Galo, chegou a dizer o seguinte, abre aspas, um jogador que pleiteia uma vaga na seleção brasileira não pode ter uma atitude covarde como essa. Só para completar, importante registrar que o Cruzeiro tem no Caio Jorge e no Matheus Pereira, seus dois principais jogadores na atual temporada. Quero falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo Forte Vingador atrasou mais de 9 milhões de reais de uma dívida fiscal. E agora corre o risco de perder uma série de benefícios prometidos e garantidos pelo governo a clubes de futebol. Tudo por causa daquela decisão do Flamengo de bloquear as receitas de times que integram a Libra. Você vai lembrar desse episódio no mês passado, 77 milhões de reais que seriam divididos entre 9 times que integram a Libra não foram pagos porque o Flamengo, revoltado com a divisão do dinheiro, decidiu pleitear na justiça o bloqueio dessa grana. Pois bem, o Atlético assegura que pagaria, com o dinheiro que receberia da Libra, 2 parcelas atrasadas de um acordo de refinanciamento com o governo. O acordo específico não foi divulgado. Ninguém sabe se é algum refis ou do que se trata. Mas a notícia importante é de que o Galo já atrasou 2 parcelas. E se atrasar a terceira, vai correr o risco de ser excluído desse programa, algo que tem causado enorme preocupação entre os dirigentes atleticanos. Inclusive a informação consta em uma petição do Galo na justiça para tentar desbloquear o dinheiro que foi bloqueado na Libra. Só para completar em relação ao Atlético, registrar que Renzo Saravia, lateral direito do Atlético, já pleiteou sua vontade de permanecer no clube. O vínculo se encerra em dezembro. Primeira oferta do Atlético para renovação foi recusada, o jogador fez uma contraproposta e nos próximos dias deveremos ter novidades. Beleza? Hora de falar sobre o Palmeiras, que decidiu se posicionar sobre o interesse do Internacional em o Everton. Verdade é que o Colorado passa por enormes dificuldades com o gol. O Rocher, que é o titular absoluto,
se contundiu e virou desfalque já há algum tempo. E o Antony não tem dado conta do recado, assim como outros goleiros que foram tentados. Na derrota para o Mirassol por 3-1, nessa quarta-feira em Mirassol, o Antony falhou em pelo menos 2 dos 3 gols, falhas relativamente feias, o que faz com que o Internacional busque em caráter de urgência a contratação de um goleiro para o próximo ano. Mas nem o Palmeiras nem o Everton pretendem abrir mão do contrato que já existe. E mais, o vínculo atual que se encerra em dezembro de 2026 pode ser prorrogado por mais uma temporada. Goleiro de 37 anos de idade, que completa 38 no primeiro dia do próximo ano, já manifestou a sua intenção de se aposentar no Palmeiras, mesmo correndo o risco de, no futuro não tão distante, acabar perdendo a posição para Carlos Miguel, recentemente contratado do Nottingham Forest. Só para arrematar, em relação ao Palmeiras, registrar que Juventude versus Palmeiras, partida marcada para o Alfredo Jaconi, no dia 2 de novembro foi antecipada de 20h30 para 18h30, mais uma partida super importante do Palmeiras na busca pelo título nacional. Hora de falar sobre o São Paulo, que não deverá contar com o Juan Dinenno para 2026. O argentino, contratado algumas semanas atrás do Cruzeiro, não vingou, e a relação é bem ruim do lado do São Paulo e também do Dinenno. O argentino já confidenciou a pessoas próximas que está incomodado com o fato de o Crespo não lhe dar oportunidades. Ele nem saiu do banco de reservas nos 2 últimos jogos, na vitória contra o Fortaleza e na derrota contra o Palmeiras, mesmo com uma série de problemas e desfalques para o setor ofensivo. A posição dele não tem 3 centroavantes. Rian Francisco, o Caleri e o André Silva, todos com passagens por cirurgias. Eles tiveram de se submeter a cirurgias e só voltam na próxima temporada. Existe uma chance remota de o Caleri ainda reaparecer nesse ano. Diante desse cenário, não sendo utilizado mesmo com a ausência de um centroavante para concorrer com ele, o Dinenno já começa a preparar as malas para deixar o tricolor. O fato de o vínculo se encerrar no fim dessa temporada é um facilitador. Desde que foi contratado, o Dinenno fez 8 partidas e apenas 1 gol pelo São Paulo. Só foi titular em 3 oportunidades. E a soma de todos os jogos em que ele esteve em ação equivale a pouco mais de 300 minutos. A pergunta que eu deixo para você, torcedor do São Paulo, vale a pena um sacrifício para renovar com o Dinenno ou adeus e muito obrigado no fim dessa temporada? Quero falar agora sobre o Corinthians, informação importante. André Carrilho pode aparecer no time muito em breve, talvez até do banco de reservas da partida contra o Atlético Mineiro, marcada para sábado na Neoquímica Arena. Você vai lembrar, o Carrilho passou por uma cirurgia por conta de uma lesão grave no tornozelo, sofrida no jogo contra o Palmeiras Copa do Brasil, no dia 6 de agosto. Existia uma preocupação de que o Carrilho só voltasse na próxima temporada, mas a evolução e a recuperação foram acima do esperado e ele já vem treinando com o restante do elenco, embora com algumas limitações, desde o início dessa semana. A lógica indica que ele ficará à disposição para o jogo seguinte, não para a partida contra o Galo, mas existe alguma mínima expectativa de que ele possa pelo menos reaparecer no banco de reservas. E a julgar pelo que fizeram os jogadores do Corinthians, especialmente os de meio campo, na derrota para o Santos, a volta do Carrilho seria super importante. Carrilho e Martínez fizeram muita falta. Especialmente no primeiro tempo, o meio-campo do Corinthians foi absolutamente ausente. A bola praticamente só ficava nos pés dos jogadores do Santos, que iam criando oportunidades e abrindo vantagem. O Santos chega a fazer 3-0 no segundo tempo, com as entradas de Rodrigo Garro e Memphis. O Corinthians melhora um pouco, chega ao gol do 3-1 encabeçada do Gustavo Henrique, mas não tem força para mudar o destino do jogo. Só para completar em relação ao Corinthians, registrar que o José Martínez sofreu 2 punições. A primeira delas, ele teve um desconto proporcional em seu salário aos 6 dias faltados. Reapresentação do elenco marcada para quarta-feira da semana passada, ele faltou aos treinos de quarta, quinta, sexta, domingo, segunda e terça. A reapresentação só aconteceu nessa quarta-feira, como eu contei com exclusividade, motivo da ausência do volante venezuelano, passaporte, ou melhor, o visto do seu filho, que nasceu nos Estados Unidos, e agora, por conta das relações conturbadas entre Brasil e Estados Unidos, há necessidade de entrada de americanos, a necessidade de vistos para americanos que queiram entrar no Brasil. Além desse desconto relacionado aos dias faltados, o Martínez também vai precisar pagar uma multa considerada alta para a Caixinha. A Caixinha é uma espécie de dinheiro que vai sendo juntado pelos atletas por conta de punições impostas aos próprios jogadores alvinegros. Bora fechar o vídeo para falar tudo sobre Flamengo e Palmeiras.
Partida com cara de final de Campeonato Brasileiro marcada para o próximo domingo no Maracanã. Jogo que reúne o líder, o Palmeiras, e o vice-líder, o Flamengo. A distância entre os times é de 3 pontos, com a lembrança de que ainda que perca para o Flamengo, o Palmeiras seguirá em vantagem na primeira colocação pelo número de vitórias. Hoje o Palmeiras tem 2 vitórias a mais do que o rubro-negro. Pois bem, todos os 70 mil ingressos colocados à disposição já estão esgotados. A torcida do Flamengo super ansiosa para o jogo. A expectativa é de certamente mais de 70 mil pessoas, até por conta de todas as gratuidades oferecidas em jogos no Rio de Janeiro. Registrar, porém, uma curiosidade. Se o estádio vai estar lotado, não teremos a presença da presidente Leila Pereira. Dirigente do Palmeiras optou por permanecer em São Paulo por falta de segurança. É que ela e o governador do estado do Rio, Cláudio Castro, têm se estranhado. Já rolou uma treta no Maracanã e outra treta no Allianz Parque, todas relacionadas a camarote. A Leila, na última visita do Palmeiras ao Flamengo, no Maracanã, ela não pôde passar na frente do camarote do governador do Rio. E por conta disso precisou sair do estádio e passar com seguranças no meio da torcida do Flamengo, o que lhe causou algumas preocupações. Como consequência, quando foi ao Allianz Parque, Cláudio Castro também não teve boa recepção, tratamento para lá de conturbado, e a situação delicada fez com que a Leila Pereira optasse por não viajar para o Rio. Vale a lembrança também de que Leila Pereira e BAP, presidentes dos 2 clubes, andam se estranhando, tudo por causa do dinheiro da Libra, além de uma série de outras questões. Hoje, Palmeiras e Flamengo são extremamente rivais em campo e também fora dos gramados. O que você pensa sobre tudo isso que eu contei? Já usa espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta às 7 da noite, tem live do Nicola. Tchau!